E há pouco eu falei no pequeno expediente sobre projetos que foram aprovados aqui pela Câmara Municipal, que são projetos estruturantes para a cidade, importantes para a cidade de São Paulo, mas não são só projetos que dispõem sobre o ordenamento do espaço urbano na cidade de São Paulo, a utilização das áreas que são computáveis, as operações urbanas. Pensou-se também na Câmara Municipal de São Paulo em projetos que dispõem sobre a vida das pessoas que aqui moram, também que trabalham, muitos deles com vínculos com a Prefeitura e outros que têm vínculos, inclusive, com empresas privadas, sem entrar na questão do regime jurídico de contratação. Mas quando se aprova um projeto de lei que dispõe sobre o ISS na cidade de São Paulo, você está tratando de relações de trabalho também. E nós tivemos aqui a oportunidade de discutir um projeto de lei que dispõe sobre a alíquota de ISS, setor de serviços, portanto, pensando exatamente como gerar mais oportunidades, mais possibilidades, desonerar e ter um regime tributário mais justo para a cidade de São Paulo. Nós aprovamos ainda, nesse período de 4 anos, vários projetos de iniciativa do Executivo, como eu disse, como projeto de lei que alterou dispositivos referentes à carreira dos procuradores. É um debate que envolve a Câmara Municipal, o quadro dos profissionais da Procuradoria do município de São Paulo. Um importante projeto que celebrou contratos, convênios, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, esse que eu me referi há pouco tempo, que há poucos minutos atrás, que faz com que a Prefeitura tenha um repasse da ordem de 300 milhões por ano da Sabesp para os cofres do Tesouro Municipal. Isso é muito importante para uma cidade que tem um orçamento de 38 bilhões, mas tem uma parte desse orçamento totalmente vinculado. Parte dele para o pagamento da dívida do município com a União, algo em torno de 3 bilhões e 300 milhões por ano. Eu acho que, inclusive, essa dívida deveria ser renegociada e o governo federal ter sensibilidade para devolver ao Tesouro Municipal, para a cidade de São Paulo, na forma de investimentos, os recursos que são obrigatoriamente pagos pelo Tesouro Municipal, até porque a cidade já pagou essa dívida, uma dívida contraída ainda em 1996, na gestão do Maluf, que está associada ao chamado escândalo dos precatórios, emissão de títulos precatórios, e também a realização da operação urbana Água Espraiada, e que gerou uma dívida que já pago no seu total, ainda continua aumentando, e hoje somos 58 bilhões. A dívida do município com a União é da ordem de 58 bilhões e 600 milhões. Uma vez e meia o orçamento anual da cidade. Então, os 300 milhões captados nesse contrato de convênio com a Sabesp é muito importante. Nós aprovamos aqui o projeto de lei que concede isenção e remissão de impostos sobre serviços de qualquer natureza do ISS, das atividades relacionadas ao Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, que é o Sambódromo. É um projeto impactante na medida que o Polo Cultural Grande Otelo vai se consolidando não só como um polo de evento carnavalesco, do carnaval, carnavalesco, mas também de outras atividades culturais que lá são realizadas. Então, nós aprovamos aqui a isenção e remissão de impostos sobre serviços de qualquer natureza associado lá ao Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo. Nós aprovamos aqui o prêmio Professor Emérito de São Paulo. Acabamos de conceder esse prêmio para professores considerados que tiveram trabalhos relevantes na área da educação. No geral, os profissionais de educação são contrários à concessão de prêmios, bonificações, gratificações, mas esse é num reconhecimento da sociedade, daqueles profissionais que se destacam pelos projetos coletivos que apresentam e que têm resultado não só para a escola, mas para toda a comunidade no seu entorno. Então, anualmente é concedido, no período que se realiza o evento Valeu Professor, o prêmio Professor em Destaque. Foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. Nós aprovamos também aqui o projeto de lei que dispõe sobre a concessão urbanística no município de São Paulo e autoriza o Executivo a aplicá-lo nas áreas do projeto Nova Luz.
Projeto importante, estratégico. Muitas vezes as pessoas criticam o governo Kassab por ter aprovado muitos projetos e muitas operações urbanas. Mas você não pode olhar a cidade de São Paulo somente para os próximos 4 anos. Você tem que planejar a cidade ao longo do tempo, como uma cidade que tem uma população crescente, para uma cidade que tem necessidade de atender, inclusive as pessoas de maior idade, e nós vamos ganhando mais vida, mais anos de vida, para uma cidade que precisa ter centros comerciais, centros múltiplos entre habitação, comércio, serviço, né, chamado o conceito de cidade compacta. Então nós precisamos devolver porções do território paulistano que foram abandonados. Uma grande cidade como São Paulo não pode conviver com um centro, seu centro histórico, que é o início, inclusive, da formação da cidade, abandonado e tomado simplesmente por estacionamentos. Precisa reativar as atividades que eram desenvolvidas aqui, de comércio, de serviços, né, de lazer, de recreação, de moradia. E a Operação Urbana Nova Luz, ela é muito importante, e nós aprovamos um instrumento, inclusive, para a reurbanização desse espaço que é chamado de Nova Luz, ou Antiga Cracolândia, ou Cracolândia, que é um nome que eu acho que não ajuda, inclusive, trazer novos investimentos. Mas houve naquele espaço territorial melhorias. Você tem ali, né, o Museu da Língua Portuguesa, você tem a Sala São Paulo, você tem a Escola de Teatro, né, uma tentativa de recuperação do centro histórico da cidade de São Paulo, que é muito importante, e para isso foi importante aqui a operação urbanística. E quando aprovado, apresentado, o projeto é extremamente rico de detalhes e com preocupações, tanto com a habitação de interesse popular, com a habitação de interesse social, de mercado popular e habitação de interesse social, com os equipamentos voltados a serviços na área da saúde, na área da educação, com comércio, com lazer, com recreação, porque São Paulo ainda é um grande polo de turismo. Pode dizer que é turismo de negócios, turismo religioso, mas aqui São Paulo traz mais pessoas do que o Rio de Janeiro. Então é importante que nós renovemos ali a região central da cidade de São Paulo. Esses projetos, quando lançado, por exemplo, a Operação Urbana Nova Luz, foi dito, é um projeto que vai se consolidar, se desenvolver e concluir no prazo de 15 anos. Há um erro do governo em ter um projeto como esse? Não, porque é necessário recursos para investimento. Um projeto de lei que dispõe sobre a Operação Urbana Água Espraiada, onde vai se construir piscinão, parque linear, um túnel que dá acesso da Avenida Roberto Marinho até a entrada da Imigrantes. É também importante para a cidade. Qualquer governo que vier dizer que não vai levar a efeito um projeto estrutural como aquele para a cidade, vai paralisar o desenvolvimento da cidade. E às vezes a gente vê nos debates políticos, um dizendo, eu vou acabar com a Operação Urbana Água Espraiada. É a mesma coisa que dizer que vai acabar com a Operação Urbana Rio Verde e Jacupêssego, que é importante para o desenvolvimento da Zona Leste. Não é só um projeto viário, não. É um projeto de quem olha o crescimento da cidade e sabe que precisa aumentar a mobilidade, inclusive atraindo, né, indústria, comércio para a Zona Leste de São Paulo, para a geração de empregos, para as pessoas não terem que fazer deslocamentos de 30, 40 quilômetros dentro da cidade para ir da casa ao trabalho. Então nós aprovamos esses projetos que dispõem sobre operações urbanas na cidade de São Paulo e com o reconhecimento de que somente o poder público muitas vezes não tem todos os recursos necessários para responder com a pressa necessária, né, com a velocidade necessária que a cidade exige para os investimentos e para melhorar a cidade. Nós aprovamos também o projeto que instituiu a política municipal de mudança do clima. Eu já falei aqui, um projeto importante, foi aprovado, é um projeto de autoria do Executivo, do prefeito Kassab, que olhando Cidade Limpa, viu que não é necessário simplesmente limpar as paredes, é também necessário dar às pessoas, à população, um ambiente melhor, um clima melhor. E ele é protagonista disso, muito positivo. E por essa razão, muitas vezes as pessoas criticaram. Não vai ter o fretado aqui em São Paulo.
nós precisamos fazer o controle, não é, de poluição dos automóveis, mas é positivo, está pensando na vida, e as pessoas que estão pensando na melhoria da vida dos outros têm valor. Então é importante o projeto de autoria do prefeito Gilberto Kassab, e foi importante que ele mandasse para cá, e esse prefeito não usou da arrogância com a Câmara Municipal. O projeto foi alterado. O vereador Gilberto Natalini apresentou proposta de alteração do projeto do clima. Foi acolhido pelo Executivo, foi acolhido pelos senhores vereadores. Nenhum projeto que foi enviado pelo Executivo saiu igual ao projeto que chegou. Então teve participação da sociedade aqui em várias audiências públicas. Muitas vezes nós conseguimos, também com a colaboração daqueles que vieram nas audiências públicas, apresentar as modificações ao projeto. Nós aprovamos aqui o projeto que criou a gratificação por desempenho de atividade delegada à Guarda Civil. Aprovamos reajuste salarial para a Guarda Civil. Não é tudo que se queria, mas depois de várias tentativas, várias insistências na necessidade de melhorar as condições de vida e trabalho da Guarda Civil, foram aprovados 6 gratificações e o reajuste salarial num total de 20%. Nós aprovamos aqui, na Câmara Municipal nesse período, o projeto de lei, né, que concedeu isenção da taxa de fiscalização de estabelecimentos, a TFE. Isso muito importante numa tentativa de desonerar também parte dos tributos pagos pela média e pequena empresa, chamado MEI, né, que é o microempreendedor individual. Então, esse deixou de pagar a taxa de fiscalização de estabelecimento, criada, na verdade, em 2001, naquela profusão de taxas que foram criadas, taxa do lixo, a taxa da iluminação, a taxa de fiscalização de anúncio, a taxa de fiscalização de estabelecimento, a taxa do motoboy, a taxa do elevador, aquela quantidade enorme de taxas que foram criadas, algumas alteradas, mas acabou onerando mais o microempreendedor individual, e nós votamos um projeto de lei aqui que alterou o ISS, reduzindo os percentuais e dando isenções para o microempreendedor individual. Tem projetos do qual eu tenho muito orgulho, sendo uma pessoa da área da educação, que nós debatemos e aprovamos aqui, que é a lei que criou o Escritório de Cinema de São Paulo. Aqui é um polo cultural, um polo inclusive de cinema. Para incentivar a indústria de cinema, nós criamos o Escritório de Cinema de São Paulo, o ECine, que está vinculado à Secretaria de Cultura. Nós aprovamos também o projeto de lei, tendo em vista a necessidade de apostar no primeiro emprego para o jovem, o projeto que dispõe sobre o Bolsa Treinamento concedido a estudantes do ensino médio. O projeto de lei que reorganiza a Biblioteca Mário de Andrade. Era necessário, a Biblioteca Mário de Andrade é a segunda biblioteca em acervo do Brasil, só perde para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em acervo, mas ela precisava ser reformada, precisava ser reorganizada, precisava ter o seu quadro reestruturado. E eu tenho orgulho de, através da Comissão de Educação, um debate que nós fizemos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, ter conseguido aprovar o projeto de lei que dispôs sobre a reorganização da Biblioteca Mário de Andrade, e na Secretaria de Cultura foi um pacote. A Biblioteca Mário de Andrade, a Escola Municipal de Iniciação Artística, que também foi aprovado, e a Fundação Teatro Municipal. Fundação Teatro Municipal, o projeto de lei percorreu aqui, andou pela casa, por mais de 2 décadas, o debate, e nós conseguimos aprovar nessa legislatura, dando vitalidade ao Teatro Municipal de São Paulo, respeitando o direito dos funcionários, dos servidores do Teatro Municipal, reorganizando o quadro, e nós vamos ter uma resposta em curto prazo desse grande teatro, que agora ele tem a gestão de uma fundação vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Mas nós aprovamos também aqui concessão, inclusive de áreas, para o Hospital do Câncer, para a instituição Cruz Verde, que foi muito importante. Nós atualizamos a planta genérica de valores das cidades de São Paulo. Nós aprovamos aqui, vereador Floriano, reajustes para os profissionais de educação. Não é tudo o que nós queríamos, mas durante essa legislatura,
nós aprovamos a incorporação de gratificações que resultaram inicialmente em 37,5% de reajuste. Depois aprovamos mais 33,79%. Depois aprovamos mais 13,43%. Então, o conjunto dos vereadores apostaram na melhoria das condições remuneratórias dos profissionais de educação. Lamentavelmente, nós não tivemos para o conjunto do funcionalismo, mas a educação tem reajustes acumulados até agora de 66,95% e chegará a 108%, enquanto o governo federal fixou o piso do magistério em R$ 1.415 por 40 horas de trabalho durante a gestão do prefeito Kassab, vereador Claudinho de Souza. O piso aqui foi fixado em 2.600 para 30 horas. Então, o prefeito Kassab, que muitos consideram como o pior prefeito da cidade, eu não o considero assim, de forma alguma, teve investimentos importantes na área de educação e, como educador, por uma questão de justiça, de quem participou de todo o processo negocial, posso afirmar que o último ato do prefeito foi, inclusive, consagrar um direito para os profissionais de educação infantil, que é o direito de férias e recesso para a educação infantil. Melhorou a remuneração, não era tudo o que eu queria, desejava mais. Mas rotular o prefeito Kassab como o pior prefeito da história de São Paulo é ignorar que nós tivemos nessa cidade um prefeito Pita, que nós tivemos um prefeito Jânio Quadros, que nós tivemos prefeitos que paralisaram obras, que negaram reajustes aos servidores, inclusive aos profissionais de educação, e até governos que reduziram a verba da educação. Muito obrigado, senhor. Pela ordem.